Nós entramos em oração e chegamos mais uma vez diante do Teu trono, diante da Tua presença, com o objetivo, Senhor, de Te buscar, com o objetivo de buscar a Tua face, o objetivo de buscar a Tua força, porque só é possível conquistarmos a vida estando na Tua presença, caminhando na Tua presença. O Senhor Jesus disse: eu sou a videira e meu Pai o agricultor. E Ele afirmou que nós somos como um ramo, e estando ligados nele, teremos vida, produziremos frutos. Por isso estamos aqui, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, para buscar, Senhor, a Tua direção, para expressarmos a nossa fé em Ti, nosso louvor, a nossa adoração, para expressarmos o reconhecimento que existe dentro de nós para contigo. A Tua palavra diz que se nós permanecermos no Senhor, o Senhor permanece em nós. A Tua palavra diz que se nós o buscarmos, o Senhor se deixará achar. E é por isso que estamos aqui, porque reconhecemos que necessitamos da Tua presença, reconhecemos que necessitamos da Tua força, da Tua graça, do Teu poder, porque sem ela nenhum de nós conseguimos prevalecer diante das lutas que este mundo apresenta. O Senhor Jesus prometeu dizendo: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito que o mundo não pode receber, não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. E Ele foi assunto aos céus, foi glorificado e enviou o Espírito Santo, que tem a função de guiar, ensinar, consolar. Eu peço para que o Espírito Santo venha abençoar, envolver cada pessoa que veio aqui nesta manhã, trazendo no coração o desejo de Te buscar, trazendo no coração, Senhor, o desejo de envolver-se com a Tua presença, que traz no coração um desejo de ouvir a Tua voz, de conhecê-lo, de alcançar, de ter experiências contigo, de alcançar condições espirituais para prosseguir na Tua vontade,
nos teus caminhos, para prosseguir, Senhor, segundo o que o Senhor determinou. Eu peço em nome de Jesus para que o Senhor abençoe, responda, ouça e responda a oração daqueles que, com sinceridade, de coração, com fé, estão te buscando, estão com o coração direcionado para te buscar, estão agora invocando o teu nome. Tu disseste: invoca-me e eu responderei. Que o Espírito Santo responda aos anseios que estão de acordo com a tua vontade, aos anseios que te glorificam. Que o Senhor também venha erguer, ajudar aqueles que espiritualmente precisam se erguer, precisam se levantar, precisam, Senhor, alcançar, receber forças, capacidade espiritual para fazer a tua vontade. Venha em nome de Jesus, lembra-te das tuas promessas, Senhor, e responda e corresponda a nossa oração, a nossa súplica, e venha em nome de Jesus dirigir esta reunião, conduzi-la segundo a tua vontade. O Espírito Santo, através da tua palavra, venha falar com aqueles que estão dispostos, decididos a ouvir a tua voz. O Espírito Santo venha em nome de Jesus revelar Jesus ao coração daqueles que não o conhecem, que aconteçam transformações que venham te glorificar. Abençoa, nós te pedimos, e que a tua luz resplandeça, opere, venha agir no nosso meio, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. És o Deus deste lugar, O Rei deste povo, Senhor desta Senhor desta nação. Tu és a luz, És a luz na escuridão, esperança, esperança ao perdido, paz alcançada. paz alcançado. Tu és, não há outro. Não há outro. Tempos melhores. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. És Deus neste lugar. És o Deus deste lugar, O Rei de deste povo, Senhor desta nação. Senhor desta nação. Tu és a luz, Esperança ao perdido, a paz alcançada. paz alcançado. Tu és, Senhor. Não há outro. Não há outro. Não há outro igual a ti.
estão por vir. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Feche os olhos, faça mais uma oração. Peço o Espírito Santo para abençoar a sua vida. Peço o Espírito Santo para lhe ajudar, a fim de que você consiga esvaziar-se de você mesmo e possa se aproximar dele na condição que ele quer, de todo o coração, com uma fé pura, crendo que ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam, com uma sinceridade total no coração, porque ele só se aproxima daqueles que o invocam com sinceridade. Espírito Santo, abençoe aqueles que se aproximam com fé, de coração, com sinceridade. E venha, Senhor, se deixar achar por cada um, porque este é o nosso objetivo maior: encontrar a tua presença, expressar o nosso louvor, ouvir a instrução que o Espírito Santo tem, envolver o nosso coração contigo. Senhor Jesus disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele se faria presente. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor é Deus para cumprir a sua palavra e abençoar, e que eles sejam abençoados, e os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o Senhor Jesus. Graças. Amém. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Você já deve ter ouvido falar, muitas das vezes, pessoas desviadas do Evangelho, desviadas da presença de Deus. Elas costumam dizer que se afastaram de Deus, mas que acreditam que Deus continua com elas. É aquela frase que muitos usam e dizem assim: não, eu larguei Jesus, eu saí da presença de Deus, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Essa ideia errada que o diabo vai fazendo por onde espalhar, se estender por aí, nada tem a ver com o que diz a Bíblia. O cristão tem que ser consciente como é que funciona o nosso relacionamento com Deus. Como é que funciona o relacionamento de Deus com as pessoas. O Antigo Testamento diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixa achar. Porém, se o deixardes, Ele também vos deixará. Isso é muito fácil de entender. Como é que funciona o relacionamento nosso para com Deus e Deus para conosco? Se o ser humano decide buscá-lo, então Deus se deixa achar. Mas Deus estará conosco, com alguém, enquanto a pessoa estiver com Ele. Se ela o deixar, Ele também deixa. Então a gente tem que,
Nós temos que viver conscientes. Não é viver na base da ilusão e confundir ilusão com fé. E confundir emoção com fé. A Bíblia é muito clara. Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Então não são os problemas que a pessoa possa enfrentar, não são as adversidades, não são as pessoas, não é a força do diabo, dos demônios, não é isso que decide se Deus vai continuar ou se Deus vai deixar de estar com a pessoa. Essa condição para fazer com que Deus se mantenha com a pessoa está nas mãos da pessoa, não está nas mãos dos outros, não está nas circunstâncias, não está na mão do diabo, dos demônios, está nas mãos de quem? Da própria pessoa. Se eu quero que Deus continue comigo por todos os dias, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer por onde continuar com Ele. Eu estando com Ele, Ele está comigo. Agora, por outro lado, qualquer um que deixá-lo, ele também vai deixar a pessoa. Então existem milhões de pessoas desviadas. E o diabo ainda criou um movimento de desigrejados. São pessoas que não vão mais à igreja nenhuma. E elas trabalham com todas as forças para ver se outras também não vão, ou deixam de ir. E na concepção delas, Deus continua com elas. Elas o deixaram. Elas saíram da presença dele, elas perderam a comunhão com ele, elas se desviaram, mas elas estão iludidas pensando, Deus está comigo. Não está. Então é muito importante isso, entender isso, compreender isso. Quer dizer que não são os problemas que afastam uma pessoa ou que afasta Deus de uma pessoa. Não é o diabo, os demônios que têm poder para afastar Deus de uma pessoa. Não são as circunstâncias que ela enfrenta que têm poder para fazer com que Deus se afaste dela. Deus fez as coisas de tal maneira que Ele colocou nas nossas mãos essa definição. Até quando Ele estará conosco? Isso está nas nossas mãos. Se o cristão ele faz por onde permanecer com Deus, ele não precisa se preocupar, ele não precisa temer, não precisa ficar pensando, será que alguma coisa, um problema, uma situação que eu passo, uma perseguição, uma injustiça, qualquer coisa pode fazer com que Deus se afaste de mim? Não existe nada. Se vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Então, no momento que nós chegamos na presença de Deus, decidimos estar com Ele, nós precisamos, com sabedoria, com inteligência espiritual, ver o que nos aproxima de Deus, o que nos afasta de Deus, o que faz com que você se aproxime mais de Deus. Então tem que fazer aquilo que me aproxima mais de Deus. O que serve para me distanciar de Deus? Então eu tenho que fugir, eu tenho que sair fora daquilo que me distancia de Deus. Por quê? Porque é fácil. O Senhor estará convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Então, peraí. Então, enquanto eu estiver com Deus, caminhando na presença dEle, Ele estará comigo. Então eu tenho que me concentrar nisso. Jesus veio, Jesus falou sobre isso e sobre algumas coisas a mais, quando disse assim, João 15.
Ele disse: eu sou a videira verdadeira, de onde a gente encontra, recebe vida. O meu pai é o agricultor, quem plantou a videira. Deus enviou Jesus. Jesus não veio por conta própria. Jesus foi enviado por quem? Por Deus. Então ele é a videira. O Deus Pai é o agricultor, quem plantou essa videira. Ele disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais ainda. Olhe para mim, por favor. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é agricultor. E chamou, comparou aqueles que passam a crer nele, se arrependem dos seus pecados, entregam a vida. Ele comparou cada uma dessas pessoas como um ramo. O ramo que está ligado à videira, que não produz fruto, o próprio Jesus disse que iria cortar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Quem é o ramo que está na videira, mas que não produz fruto, ou não produz mais fruto? São aqueles cristãos que um dia creram em Jesus, um dia entregaram as suas vidas, um dia se arrependeram dos seus pecados, se tornaram ramo, mas eles deixaram de viver pela fé perseverante, deixaram de viver uma vida realmente cristã na fé. Eles ainda são um ramo, são pessoas que ainda se consideram cristãs, mas que não produzem frutos. Quantos cristãos vêm à igreja aleatoriamente? Quantos cristãos perderam o interesse de estar na presença de Deus, de ir à igreja, de participar de uma santa ceia, de orar, de falar com Jesus? Quantos cristãos perderam o interesse de orar? Quantos cristãos perderam o interesse com as coisas de Deus? Como é que eles estão vivendo? Eles estão vivendo de fachada. Eles estão vivendo religiosamente. Uma vez ou outra, sabe-se lá, eles vão na igreja. Eles entregam o que acreditam que abençoa os seus dízimos, aleatoriamente eles dão as suas ofertas. Eles estão vivendo do passado, eles estão vivendo de algo que eles plantaram lá no passado. No entanto, hoje não vivem mais uma vida pela fé. A vida pela fé não faz parte mais da vida deles. Hoje é domingo. Nem todos, mas muitos se dizem cristãos. Eles vão à igreja. Eles dizem: hoje é domingo, eu tenho que ir. Pô, eu tenho que ir. Alguns dizem: eu tenho que ir hoje. Domingo eu não fui, eu tenho que ir hoje. Porque se eu não for hoje, pega mal. Eles não têm interesse de estar na presença de Deus. Eles não têm interesse em orar, eles não têm interesse em jejuar, eles não têm interesse em ler a Bíblia, eles não têm interesse em buscar a presença de Deus, eles não têm interesse nem de falar de Jesus para ninguém, de se vir os outros. São cristãos que estão vivendo em função da vida aqui nesse mundo, mas na cabeça deles, eles estão pensando que eu vou continuar, eu vou prosseguir, Deus vai continuar
me respondendo, Deus vai continuar me abençoando, Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar fazendo o que esperamos que Ele faça. E isso é uma grande ilusão. Jesus estava falando de um ramo que ainda está ligado na videira, mas não produz fruto. Ele disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, existem pessoas que elas estão fora da presença de Deus, e elas foram cortadas pelo próprio Deus, e elas nunca mais tiveram forças para voltar à presença de Deus, e muitas delas nunca mais terão forças para voltar à presença de Deus, porque a palavra de Deus se cumpre, ela se cumpre. Deus é amor, mas Ele é justiça. Jesus disse: o ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. É Deus, não é o pastor, não são os problemas, não são as circunstâncias. Então, existem pessoas que se desviaram porque foram fracas diante de um momento difícil. Elas foram fracas. O problema não foi o problema nem Deus, foi a fraqueza de Deus. Existem pessoas que se desviaram porque elas colocaram o coração nas bênçãos que receberam. Elas foram abençoadas e as bênçãos se tornaram mais importantes do que Deus. E elas pegaram as bênçãos e, como quem diz: agora eu já tenho o que eu quero, e se desviaram. Mas existem pessoas que estão fora da presença de Deus e que foram cortadas pelo próprio Deus. Por quê? Porque elas ficaram na videira. Muita gente na videira, mas muita gente na videira sem produzir fruto. Não há uma vida de oração, não há uma vida de comunhão com Deus, não há uma vida de fruto, não há uma vida de obediência, não há uma vida de espiritualidade. Não há. Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Um dia eu me batizei, um dia eu entreguei a minha vida. Eu sou evangélico, eu tenho a Bíblia em casa. Eu sou evangélico. São os ramos que estão ligados na videira, mas eles não produzem nenhum fruto. O que vai acontecer? Qual é o futuro dessas pessoas? O futuro, se elas permanecerem assim, é serem cortadas pelo próprio Deus. Então, Jesus disse em seguida: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim que funciona, não mudou. Lá no Antigo Testamento, Crônicas, segundo Crônicas 15, está escrito: o Senhor está convosco enquanto vós estiver com Ele. Os anos se passaram. Jesus confirmou que não mudou. Jesus disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha um pouquinho para mim, por favor. Então, por pior que seja o problema que um cristão possa enfrentar, uma perseguição, uma injustiça, um momento difícil, nenhuma dessas coisas são capazes de afastar Deus ou de tirar Deus da vida da pessoa. Nada capaz. O que faz com que a pessoa, Deus deixe de estar com a pessoa, é o fato da pessoa deixar de estar com Ele. Então Jesus exortou dizendo: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Olhe para mim, por favor. Você conhece algum cristão que tenha se desviado da presença de Deus, saiu, se desviou?
e que tenha ficado bem, está com vida, está em paz, está protegido por Deus. Você conhece alguém que se desviou, que saiu da presença dele e continuou tendo vida? Não tem ninguém. Existe um. Alguns, especialmente aqueles que põem o coração nas bênçãos, que estão mais voltados para uma vida terrena do que uma vida celestial, aqueles que pegam algumas bênçãos e dizem assim: não, já tenho as bênçãos aqui e eu não preciso mais. Esses, por um tempo, você pode vê-los até aparentemente crescer na vida por um tempo. Isso é por um tempo curto. Mas a palavra de Deus também vai se cumprir. Até na vida material eles vão afundar também. Até aquilo que eles imaginaram que poderiam se apoiar nas vitórias financeiras, profissionais, materiais, você vai vê-los depois perecendo. Eu conheço pessoas, você também conhece pessoas, que se desviaram da presença de Deus. Eu não conheço um que tenha saído da videira e que tenha conseguido produzir fruto, continue tendo vida. Jesus disse: vocês, todos nós, não podeis dar fruto de si mesmo, se não permanecerem na videira. Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Nada podeis. Quem pode se iludir? Você, como cristão, isso acontece, Deus é fiel. Você, como cristão, você pode chegar à igreja, conhecer Jesus, com a sua vida arruinada, destruída em todos os sentidos. E Ele pode levantar a sua vida em todos os aspectos, a ponto da pessoa dizer: a minha vida, Deus ergueu a minha vida em todos os aspectos. Muito bem. Você não pode se iludir, ninguém pode se iludir e pensar: agora sozinho eu vou continuar mantendo todas essas bênçãos que vieram. Sozinho eu vou continuar mantendo todas as vitórias que aconteceram. Sozinho eu vou continuar mantendo tudo. Essa é uma ilusão. Tem gente por aí que está com a vida no fundo do poço em todos os sentidos, porque elas se afastaram, se desviaram da presença de Deus. Por um tempo elas imaginaram que poderiam manter tudo aquilo que receberam, mas não conseguem. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Assim vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, não se consegue produzir fruto. Depois ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo que secará, e o apônio lança no fogo e o queima. Jesus agora, para um pouquinho, está dizendo: olha, se alguém, qualquer um, sem exceção, se alguém não permanecer em mim, esse será lançado fora, o apanho e o queima. Jesus não está falando aqui apenas
de vitórias, de perder as bênçãos de Deus, de perder as vitórias que conquistou, de voltar a ter uma vida de fundo de poço, uma vida derrotada, uma vida infeliz. E Jesus está falando agora também sobre a vida eterna. Então há pessoas que conheceram Jesus, creram, entregaram suas vidas, se arrependeram, a vida eterna veio para dentro delas. Elas passaram a ter a certeza da vida eterna. Mas elas, por algum motivo, não fizeram por onde permanecer nele, se desviaram, perderam não apenas as bênçãos, não apenas a condição de uma vida vitoriosa, abençoada por Deus, mas elas perderam o principal, elas perderam a vida eterna e foram para o inferno. E outras irão para o inferno depois de ter conquistado a certeza da vida eterna. Elas foram e outras irão para o inferno. Por quê? Porque isso não é definitivo. Jesus disse: se permanecermos em mim, eu permanecerei em vocês. Mas ele também diz: aquele que não permanecer em mim, esse será lançado fora, à semelhança do ramo, e ele secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Aqui Jesus está falando de juízo, Jesus está falando de vida eterna, de condenação eterna. Depois ele disse: se permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Amém? Então, uma coisa, fale para mim, por favor. Primeira coisa é a pessoa conseguir se tornar uma vara, um ramo. Jesus é a videira, Deus é o agricultor. O que eu preciso para se tornar um ramo? Crer, se arrepender de coração, receber o perdão, a certeza da vida eterna. Eu me tornei um ramo. Eu não sou simplesmente membro de uma igreja. Tem gente que é membro de igreja, nunca se tornou um ramo, nunca se tornou. Porque para se tornar um ramo, eu preciso crer, preciso se arrepender, preciso abrir o coração, preciso que se tenha certeza da vida eterna. Agora eu sou um ramo, eu estou ligado nessa videira. Agora eu não posso permanecer nessa videira como um ramo que não produz fruto, porque o ramo que está na videira, mas não produz fruto, ele vai ser cortado. Eu estou nessa videira, mas eu tenho que produzir frutos, tenho que obedecer a palavra de Deus, eu tenho que andar em comunhão com Deus, eu tenho que viver uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, eu tenho que viver pela fé, eu tenho que viver uma vida de um cristão verdadeiro, um verdadeiro seguidor de Jesus. Eu não posso ser como aquelas pessoas que têm sido um ramo, mas um ramo que não produz fruto, não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão com Deus, não tem uma vida de obediência, não vive uma vida pela fé. Simplesmente chegou domingo, olhe lá, chegou domingo, apareço lá na igreja para cumprir a minha obrigação. Não, esse é um tipo de ramo que não produz fruto. Esse é um ramo que futuramente ele vai ser cortado pelo próprio Deus, ou no meio de tantas pessoas. São 7 bilhões de pessoas nesse mundo. No meio de tanta gente, Deus dá à pessoa a oportunidade de se tornar
um ramo dessa videira que é Jesus. Você é trazido à presença dele no meio de tanta gente. Para quê? Para que ele se tornou um ramo? Para ficar simplesmente na igreja, vivendo uma vida religiosa, de obrigação, de fachada? Não, Deus não aceita esse tipo de coisa. É preciso que o ramo produza fruto. Eu estou na videira, mas eu tenho que dar fruto. Eu tenho que viver pela fé. Eu tenho que ter minha comunhão com Deus. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que ter uma vida de espiritualidade. Eu tenho que realmente viver como um cristão. Eu tenho que ser um seguidor de Jesus. Eu tenho que apresentar um caráter cristão. Eu tenho que produzir fruto. Quem define isso e quem tem que decidir que quer dar fruto é a pessoa. Quem vai decidir quem vai ser cortado ou não, ou vai produzir, ou vai ser limpo para produzir mais fruto, a própria pessoa. Jesus é a videira, você está nele. Você se tornou um ramo? Me tornei. Você está nele. Como é que você vive? Como um ramo que dá fruto ou como um ramo infrutífero? Eu tenho vivido como um ramo que dá fruto. Eu vivo pela fé. Eu obedeço. Eu procuro andar com espiritualidade. Eu procuro viver em comunhão com Deus. Eu procuro apresentar um caráter cristão. Eu procuro realmente viver como um cristão. Então você é um ramo que produz fruto. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que você produza mais fruto ainda. Eu sou um ramo que não produz fruto. De vez em quando eu venho na igreja, apareço aqui, assisto a reunião, venho, mas não tenho uma vida com Deus, não tenho comunhão com Deus, não vivo pela fé, não procuro apresentar um caráter cristão, não vivo realmente como um cristão. Você é um ramo que não produz fruto. Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja. Jesus disse: quem não produz fruto, o ramo que não produz fruto, esse vai ser cortado. Ele corta. Então nós nunca podemos esquecer, no meio dos dias, tem gente que se desviou porque foi fraco num momento difícil da vida, abandonou a fé porque passou por um problema. Tem gente que se desviou porque foi abençoado na vida e achou que não precisava mais de Deus porque as bênçãos já chegaram para eles. Tem gente que foi cortada, passou um bom tempo ligado na videira, mas não produziu fruto, porque muita gente vai pensando que basta apenas frequentar a igreja, basta apenas religiosamente, de vez em quando, frequentar, assistir um culto, entregar o seu dízimo, dar a sua oferta, participar de uma oração, já está seguindo Jesus verdadeiramente. A coisa não é essa. O próprio Deus, Ele observa, Ele sabe que tipo de vara nós somos. Se somos um tipo de vara de ramo que está produzindo fruto, está desenvolvendo o caráter de Deus, você tem comunhão com Deus, você se relaciona com Deus, você obedece a Deus, você vive pela fé. Ou se a pessoa é aquele tipo de vara que não produz fruto, produz fruto. Dentro de muitas igrejas, existem às vezes milhares de pessoas, muitos pastores tão pouco se importando se aquelas pessoas se tornarem verdadeiramente um ramo que produz fruto. Eles estão pouco se importando. Muitas pessoas de Deus, elas não têm nada. Às vezes estão dentro de igrejas, às vezes elas têm até cargos dentro de igrejas. Você já viu a quantidade de cantores, se dizem cantores evangélicos, que estão por aí,
se revelando homossexuais. Toda semana aparece um. Ah, cantor gospel. Agora ele se declarou homossexual. É uma festa. É uma festa o negócio. Está cheio de gente por aí, tendo cargos dentro de igrejas. Está cheio de gente tendo posições dentro de igrejas. Mas de Deus, elas muitas das vezes não têm absolutamente nada. Só que para muitos pastores, não importa. O que importa é o número de pessoas. O que importa é que esse número se multiplique de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Então existem coisas que foram determinadas pelo próprio Deus. Pastor não muda, pastor não transforma, não reverte aquilo. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Pronto. Então quem é que pode fazer com que Deus saia da sua vida, ou deixe de estar na sua vida, ou saia da sua vida? Ninguém. Só você. Só você. Só você tem condições de fazer por onde Deus sai da sua vida. Se você não fizer por onde Ele sai da sua vida, Ele não sai. Então, eu não quero que Ele saia. E qual é a condição para que Ele continue? É eu permanecer com Ele. Então, eu tenho que permanecer com Ele. Mas permanecer como? De aparência, permanecer superficialmente? Não funciona. Eu tenho que me tornar uma vara que produza fruto. Eu estou na videira, mas eu tenho que produzir fruto. Eu tenho que viver com a fé. Eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu tenho que me relacionar com Deus. Eu tenho que ter compromisso com Deus. Eu tenho que andar realmente com Deus. Eu tenho que procurar viver segundo a vontade de Deus. Muitos não querem fazer. Muitos não vivem assim, nem querem conversar. Então eles vão se iludindo. Só que vai chegar uma hora que, independentemente do pastor, independentemente de denominação, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus disse: o ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. O próprio Deus, Deus Pai, corta o fruto, o ramo que não produz fruto. Então, peraí, eu não quero que Deus me arranque da presença dEle. Eu não quero que Jesus me tire do corpo dEle. Eu quero continuar fazendo parte do corpo de Jesus. Então, peraí, eu tenho que lutar. Eu tenho que viver uma vida de comunhão com Ele. Se eu não fizer isso, eu vou acabar sendo tirado da presença de Deus. Aí você fala: ah, mas isso parece que a coisa não funciona assim. Não funciona? Veja quantos estão por aí fora da presença de Deus. E você não vai encontrar um que tenha saído da presença de Deus, ou Deus os tenha arrancado da presença dele, que eles estejam bem. Eles têm vida em si, porque isso é impossível. Então, deixe-me ler aqui novamente, agora direto, para você absorver, lembrar e refletir. Eu sou a videira, verdadeiro, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza muito mais. Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Fruto é vida. Vida. Você não pode produzir vida por você mesmo. Acima de tudo, vida. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora
à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Amém? Então, a primeira coisa, olha um pouquinho para mim, nós vamos depois orar. A primeira coisa é que você está junto da igreja. Você tem que descobrir se você se tornou um ramo ou uma vara, mesma coisa. Como é que a gente se torna ramo, vara? Como é que a gente consegue fazer parte dessa videira? Crer, arrepender-se profundamente, entregar a sua vida, receber a certeza da salvação. Me tornei um ramo ou uma vara. Eu não consigo produzir fruto de mim mesmo. Jesus está falando de vida espiritual. Jesus está falando de desenvolver o caráter de Deus. Jesus está falando de coisas extraordinárias. O fruto não são simplesmente vitórias na vida. Jesus está falando de vida. Agora, para que eu produza frutos e seja limpo e produza muito mais ainda, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso viver como muitos vivem. Um dia entregou a vida, hoje não tem vontade de orar, não tem comunhão com Deus, não se relaciona com Deus, não vive pela fé, não procura andar em comunhão com Deus. É um ramo, mas esse é um ramo que não produz fruto. Se eu continuar assim, não é o pastor, não é o bispo, não é o obreiro, vai chegar uma hora que o próprio Deus vai me arrancar da presença dele, vai mesmo. Tem gente que nunca mais conseguirá voltar para a videira, porque Deus cortou. É todo mundo que um dia esteve na presença de Deus e não consegue voltar mais, não consegue voltar por causa do mundo, não consegue voltar por causa do diabo, não consegue voltar por causa dos problemas. Não. Tem pessoas que foram cortadas pelo próprio Deus. Elas não voltarão mais. Elas não terão mais chance de voltar para a videira, porque foi o próprio Deus que cortou. E elas não só estão ou estiveram ou estarão vivendo uma vida muito infeliz desse mundo, mas depois elas irão para o inferno, porque a palavra de Deus se cumpre. Eu não quero ser cortado pelo próprio Deus. Eu quero o contrário. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para que eu produza muito mais fruto. Então, eu tenho que dar fruto. É vida pela fé. É vida pela fé. É vida em comunhão com Deus. É vida onde se relaciona com Deus, onde se procura desenvolver o caráter cristão. Isso é dar fruto. Isso é dar fruto. Então, quando a pessoa está dando fruto, o Espírito Santo trabalha na vida dela, para que ela produza mais ainda. Então, nós vamos fazer algumas orações antes da Santa Ceia. Primeiro, eu não posso bater o martelo com ninguém. Primeira coisa, você tem que olhar para a sua vida e descobrir se você se tornou um ramo, se você realmente está ligado nessa videira de Jesus. Como? Como é que eu vou descobrir que eu me tornei um ramo? Você se arrependeu profundamente, você passou a crer em Jesus de fato, você entregou a sua vida de fato a Ele, com arrependimento profundo? Sim, então você se tornou um ramo. Agora você tem que olhar que tipo de ramo você tem sido. Um ramo que vem produzindo fruto. Você tem comunhão com Deus. Se é uma pessoa que tem comunhão com Deus, um cristão que tem comunhão com Deus,
Você se relaciona com Deus? Você tem seu momento de oração? Você busca a presença de Deus? Você obedece a palavra de Deus? Você está procurando se submeter a cada dia à palavra de Deus? Ou você é aquela pessoa que vem aqui? Você vem aqui na igreja, você aparece aqui, você vem aqui. De repente você, fiel na sua oferta, fiel no seu dízimo, gosta da igreja, respeita o trabalho da igreja. Mas quando você vai embora, não tem ligação nenhuma com Deus. A sua vida está voltada para o mundo, uma vida de carnalidade, uma vida voltada para esse mundo. Então você está sendo um ramo que não está produzindo fruto. Não sou eu que disse, eu apenas li. Se continuar dessa forma, o próprio Deus Pai, Ele corta, Ele arranca esse tipo de ramo da videira. E o ramo, quando é tirado da videira, não tem jeito, né? Não tem jeito. Jesus disse, ele seca. Ele saiu da videira, ele não está mais ligado onde poderia receber vida, ele seca. Depois ele é apunhado, e depois ele é lançado fora no fogo. Então, a primeira coisa que a gente vê quando alguém é tirado da presença de Deus, é afastado da presença de Deus, ou se desvia, ou é arrancado da presença de Deus, a primeira coisa que a gente vê é que a vida da pessoa vai definhar, não tem jeito. Você arruma alguém e fala assim, não, eu conheço alguém, olha, saiu da presença de Deus, ou foi tirado da presença de Deus, ou se desviou, mas olha, os tempos se passaram, a vida da pessoa está uma maravilha, não arruma ninguém. A primeira coisa é que o ramo seca, depois ele é apanhado e lançado no fogo, ele vai ser queimado. Tem as consequências da vida aqui, que a gente vê, que é mais fácil ver. Você vê muita gente voltando para o fundo do poço, se tornam endemoniados de novo, voltam para os seus vícios de novo, perdem o que conquistaram, a vida desce no fundo do poço, isso é fácil de ver. Mas depois haverá consequência futura no porvir. Vai para o inferno, e vai gemer, e vai para a condenação eterna. Então, peraí, eu não quero que isso aconteça comigo. E não tem exceção. Ninguém pode dizer, não, comigo tem uma exceção. Não. Seja um pastor, seja um obreiro, um presbítero, um bispo, esteja na obra de Deus, não esteja na obra de Deus, todos nós temos que viver conscientes disso aqui. Viver consciente disso aqui. Quantos pastores, ex-pastores, estão por aí endemoniados, agora estão endemoniados? Quantos ex-pastores estão vivendo no fundo do poço em todos os aspectos? Quantos? A palavra de Deus se cumpriu e se cumpre e vai se cumprindo, não tem exceção. Ela serve para todos. Então nós temos que, como cristãos, entender isso. Não, eu estou produzindo frutos, graças a Deus. Eu estou vivendo pela fé. Eu estou procurando me relacionar com Deus. Eu estou procurando andar em comunhão com Deus. Eu estou procurando viver pela fé. Eu estou me submetendo à vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Ele vai ver como ele tem que trabalhar na sua vida para limpar você, para você produzir mais fruto ainda, mais fruto ainda. Agora, nós temos que ser inteligentes. O que eu faço me leva a produzir frutos? E o que eu faço que impede que eu produza frutos? E procurar fazer aquilo que Deus quer. Deus não quer apenas que as pessoas entrem na igreja, no templo, para orar, receber oração, entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo, canta, ora, recebe oração e vai embora. E depois vivam como uma vara que não produz nenhum fruto, não produz nenhum fruto.
Deus quer muito mais. Deixa eu ler aqui rápido. 2 Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e este saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto, está certo? Enquanto. Então você tem que entender o que é enquanto. Enquanto vós estáis com Ele. O pastor que diz: não, você conheceu Jesus, entregou sua vida para Jesus, nunca mais Deus vai te deixar, nunca mais Deus vai te abandonar, nunca mais Deus vai sair da tua vida. Grande mentira. Porque está escrito: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então, olha só, olha um pouquinho para mim. Usar inteligência. Se a condição para que Deus permaneça comigo é eu permanecer com Ele, quem tem que lutar sou eu, ou não? Ou é Ele? Ele tem que lutar para ficar comigo? Hein, pessoal? Nós temos que lutar para permanecer com Ele, porque permanecendo com Ele, Ele vai permanecer com Deus. Então a gente tem que ser inteligente. O que eu faço para me aproximar mais de Deus? O que eu faço para me unir mais a Deus? E a gente tem que ser inteligente também. Ou o que eu faço que me afasta de Deus? Às vezes as atitudes, as amizades, os objetivos, as companhias, a maneira de viver. Existem coisas que nos aproximam de Deus, e existem coisas que nos afastam de Deus. Inteligência. Se eu quero que Ele continue comigo, e para que Ele continue comigo, depende de que eu continue com Ele. Então, peraí, eu tenho que fazer por onde? Lutar por aquilo que me aproxima de Deus. E eu tenho que lutar para me distanciar daquilo que me afasta de Deus. A vida cristã, a vida pela fé, a vida com Deus, não é vivida na base da emoção. Não é vivida na base da emoção. É vivida na base da fé, mas também de uma sabedoria espiritual. Então é questão de inteligência. Você pode passar por um momento difícil, mas aquele problema que você possa estar enfrentando, ou ainda que sejam muitos, você tem que lembrar: esse problema aqui não tem poder para tirar Deus da minha vida. Essa situação que eu estou vivendo não tem poder para tirar Deus da minha vida. Você pode estar rodeado de pessoas incrédulas que te perseguem por causa da fé. Aquelas pessoas não têm poder para fazer com que Deus saia da sua vida. As circunstâncias difíceis que se vive, elas não têm o poder para fazer com que Deus saia da vida da pessoa. Essa condição está na mão da pessoa, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscares, Ele se deixará achar. Porém, se, o que está escrito? O deixardes, vos deixará. Então quem deixa Deus é a pessoa. É a pessoa que Deus. Então quando ela deixa Deus, Deus também a deixa. Deixou Deus, deixou também. Vai conversar com um desviado, encontra um desviado por aí. O desviado diz assim: você está buscando a Deus? Eu digo: não estou buscando a Deus, me afastei da presença de Deus.
mas eu tenho certeza que Jesus está comigo, Jesus continua comigo. É uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Você tem que ser sincero com a pessoa e dizer: você está iludido, você está iludido. Porque no momento que nós o deixamos, Ele também nos deixa. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então, vamos orar. Se você tem dúvida se você se tornou uma vara ou não, um ramo ou não é difícil. Passou a crer em Jesus como único Senhor, se arrependeu profundamente dos seus pecados e entregou a sua vida para Ele. Entreguei. Então você se tornou um ramo. Me tornei. Agora você está dando fruto, vivendo pela fé, comunhão com Ele, caráter de Deus, procurando ter o relacionamento com Ele, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. Eu estou. Então você está dando fruto. Se você está dando fruto, o próprio Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Ele vai ver como Ele tem que trabalhar na sua vida, para que você possa produzir mais ainda, você possa ser limpo e produza mais ainda. Não, o bispo, um dia eu aceitei Jesus, de repente fui até batizado nas águas, sou dizimista, sou ofertante, venho na igreja regularmente, de vez em quando, mas olha, lá fora esquece, lá fora esquece, o negócio de vida com Deus, esquece. Eu não tenho vida com Deus coisa nenhuma, eu venho aqui no domingo. Lá fora eu não tenho o meu momento com Deus, eu não obedeço a palavra de Deus, eu não procuro me relacionar com Deus, eu não estou voltado para nada. Eu quero que Deus abençoe meu trabalho, minha vida profissional, eu quero ganhar dinheiro, eu quero resolver meus problemas, você é um ramo que não dá fruto. E se você não se arrepender e tomar uma decisão, não sou eu. O próprio Deus Pai, Ele vai chegar uma hora que Ele vai cortar você, como Ele corta qualquer um. Ele vai cortar você, como quem diz: você está fora, você não faz mais parte da minha igreja, do meu corpo, do corpo de Jesus, da videira. Corta. Os presídios, está cheio de gente desviada. Tem um monte de gente desviada no presídio. Tem um monte de, se você for um dia no presídio, tomara que não para visitar os outros, um dia quem sabe para falar de Jesus para alguém. Se você for ao presídio, você vai encontrar lá um monte de homens e mulheres, eles conhecem a Bíblia, a beça. Porque um dia eles estiveram na presença de Deus. Muitos deles foram desviados, se desviaram. E outros Deus cortou, arrancou eles da presença de Deus. E as consequências vieram. As consequências vieram. Então a gente fala isso aqui, a gente fala isso na reunião, parece que o pastor está tentando assustar. Não é nada disso, não é nada disso. Não é nada disso. Uma ou outra pessoa que se desviou, talvez elas tenham forças para voltar com outro coração para a presença de Deus. Mas tem gente que não desviou, não. Foi Deus que cortou. Ninguém vai trazê-las mais para a presença dele. Acabou. Nem adianta. Não tem jeito. Ele cortou. Jesus disse que o ramo que não dá fruto, ele corta. Ele vai secar, ele vai ser apanhado, ele vai ser lançado no fogo, ele vai queimar. Consequências na vida aqui, quando está aqui. E a consequência pior, elas vão para o inferno. E ninguém está fora dessa função. Então, inteligência. Por Deus, com Deus, como é que é aquele versículo? Todo mundo conhece, até os caminhoneiros conhecem. Se Deus é por nós, quem será? Todo mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, resumindo, se Deus está com a gente,
nada pode nos destruir, não é assim? Sim ou não? Então, para que Deus continue com a gente, nós é que temos que fazer por onde está com Ele. Inteligência. Amém? Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Por favor, feche os olhos. Depois nós vamos participar dessa. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Não há, Senhor, exceção. Não há diferença. Ninguém está isento do que foi determinado na Tua palavra. Tua palavra diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis comigo. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele confirmou o que o Senhor havia dito pela boca do profeta. A condição, Senhor, para que o Senhor continue conosco, não está nas mãos do diabo. Às vezes alguém diz: o diabo tirou aquela pessoa da presença de Deus. O diabo pode ter trabalhado, mas a pessoa é quem não deixou. Por isso o Senhor a deixou também. A pessoa que não fez por onde permanecer contigo, o Senhor a deixou. Jesus disse: vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, ele é lançado fora, ele é apanhado, queima. Por outro lado, ele disse: todo ramo que estando em mim der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Se há pessoas aqui que nenhum ramo se tornaram ainda, porque não creram em Ti como Senhor, porque não houve um arrependimento profundo dentro delas, porque não entregaram a vida. A certeza da vida eterna não está dentro delas. Elas ainda não são como um ramo. O Espírito Santo vem ajudá-las, mostrar para elas que eu preciso crer, se arrepender, entregar a vida, para que se torne um ramo que esteja ligado à videira. Se há pessoas aqui, Senhor, que tem sido como um ramo que não produz fruto, um dia creram, entregaram a vida, passaram a ter a certeza da salvação, mas não produziram fruto. Não estão vivendo mais pela fé. A vida delas não tem sido vivida pela fé, uma fé perseverante. Não há comunhão, submissão, um relacionamento com Deus. Elas estão vivendo religiosamente,
elas pegaram o título de evangélicas e carregam isso com elas quando saem daqui. Não há vida com Deus, não há, Senhor, interesse espiritual, não há comunhão, não há fé, não há perseverança. Fale com elas hoje, para que elas se arrependam profundamente e não sejam cortadas da videira, e assim não venham se tornar como a vida de muitas. Muitas um dia foram cortadas da videira, secaram, foram apanhadas e lançadas no fogo. Outras estão por aí, nunca mais retornarão à presença de Deus, nunca mais conseguirão se unir à videira, porque foram cortados, estão no fundo do poço, e o futuro delas é a condenação eterna. Quantas pessoas foram lançadas no inferno e outras que serão e que se lamentarão porque não produziram frutos, foram cortadas. Fale com aqueles que têm sido como uma vara que não produz frutos, e abençoe, Senhor, aqueles que têm vivido pela fé perseverantes, que têm buscado a cada dia uma comunhão contigo, estão desenvolvendo o caráter de Deus, estão produzindo fruto. Trabalhem em suas vidas para que produzam muito mais fruto. Abençoe, Senhor, a Santa Ceia, perdoa os pecados, falhas, iniquidades, e aqueles que dignamente devem participar sejam abençoados. Os que creem, assim seja. Graças a Deus.